todas as nossas atitudes são sementes, como eu falei. Algumas pessoas pensam de forma errada que a semeadura, seguida da colheita, é um princípio que só funciona nessa dimensão material e financeira, quando você dá uma oferta em dinheiro. Mas, na verdade, quando nós investimos no reino de Deus, seja de qualquer maneira, Deus nos leva a uma boa colheita. Agora, o problema é que isso acontece também em relação às atitudes erradas que nós temos, tanto em relação ao nosso dinheiro, quanto em relação ao nosso comportamento, ao nosso procedimento. Porque nós colhemos segundo aquilo que plantamos. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, talvez você esteja vivendo hoje, o que você esteja vivendo hoje seja fruto daquilo que você plantou lá atrás. Seja as coisas boas ou sejam as coisas ruins. E aquilo que você vai viver, que você vai colher ou experimentar daqui a alguns anos, será reflexo do que você tem plantado hoje. Amém, irmãos? Entenda essa palavra em nome de Jesus. É importante você compreender isso. Tem coisas que não dependem de nós. Eu sei que tem coisas que nós colhemos de uma forma indireta sem termos plantado. Tem circunstâncias que nos atropelam. Alguém plantou por nós e nós colhemos. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Eu me lembro que quando eu fui conseguir o meu primeiro emprego, a minha mãe me levou a uma pessoa que era um primo dela e esse senhor, ele não sabia nada da minha vida, talvez ele tenha me visto pequeno. E quando ele me viu junto da minha mãe, ele teve uma consideração muito grande pela minha mãe e por isso ele me abriu uma porta de emprego. O que eu plantei para ter esse emprego lá? Plantei nada, mas alguém plantou por mim. Amém? Eu falo isso com os meus filhos. Eu digo às vezes para eles, olha, vocês vão colher onde vocês não semearam. Porque eu e a minha esposa plantamos muito, semeamos muito durante a nossa vida. E os meus filhos já colheram através de pessoas que foram ajudadas por nós, sem saber do caráter, do comportamento, mas respaldados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes de outrora, eles abençoaram os nossos filhos. Então, você talvez vai colher onde você não plantou. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas, mas você também pode estar sofrendo consequências na sua vida de algo que não foi você que plantou, mas alguém plantou por você. Amém? Então, eu quero explicar aqui que o princípio da semeadura é real no mundo físico e no mundo espiritual. Então, irmãos, eu estou falando sobre semeadura e colheita. Semear e colher em tempos de crise. Olha outra coisa interessante. A colheita é proporcional à semeadura. Como assim, pastor? Você vai colher de acordo com o volume que você plantar. Eu vou ler o versículo aqui. 2 Coríntios capítulo 9, do verso 6 ao verso 13. Deus, Ele não impõe o quanto nós devemos plantar. Isso é uma decisão nossa. Aqui no texto você vai ver que cada um semeia segundo propôs no seu coração. Não é Deus que propõe, não. É você que propõe. Entendeu?
Nós nos acostumamos a dizer assim, olha, Deus colocou no meu coração abençoar essa pessoa, ou ofertar tanto, ou ajudar essa pessoa. Na verdade, Deus pode colocar esse sentimento, essa vontade, mas a quantidade é nós que determinamos. A decisão é nossa. Nós usamos da nossa vontade e do nosso poder de escolha para determinarmos a quantidade que vamos semear. Acompanhe comigo aí, 2 Coríntios capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 6 e até o verso 13. Olha o que Paulo escreveu. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê segundo aquilo que determinou em seu coração, mas não dê com pesar, não dê com constrangimento, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu volto a ressaltar aqui, eu não estou falando isso somente de dinheiro, irmãos. Quem dá muito amor receberá muito amor. Quem despreza muitas pessoas também receberá muito desprezo das pessoas. Quem estende a mão de forma generosa no dia da dificuldade, ele verá mãos estendidas ao seu redor para reerguê-lo. Amém? Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Verso 9. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A nossa generosidade, quando nós damos de forma espontânea, sem constrangimento, com alegria, isso resulta em ação de graças a Deus. E o verso 12, Paulo escreveu: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Às vezes, como eu falei, a gente age de uma forma generosa, a gente se entrega em algo, numa obra. Talvez você aí na sua igreja, né? Poxa vida, eu já dei tanto por aquele, tanto em bens materiais, em dinheiro, como do meu tempo, e você não vê essa reciprocidade das pessoas, da sua liderança. Mas o mais importante é que você está agradando a Deus. As suas atitudes estão transbordando em expressões de gratidão e de louvor a Deus. Amém? E o verso 13 ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então, Paulo estava falando aqui, aos irmãos em Coríntios sobre a generosidade deles e como isso agradava a Deus. E ele comparou essas ofertas com uma semeadura. Portanto, irmãos, se existe um paralelo entre as nossas ofertas
e a lei da semeadura e colheita, existe também algumas lições que nós podemos extrair desses princípios aqui, que são encontradas na Bíblia, para que nós possamos aplicar à nossa vida, para que nós possamos ajudar, ou ofertar, ou abençoar um ministério, ou abençoar alguém de uma forma consciente. Como eu disse aqui, não é Deus que vai determinar o quanto eu semeio. Eu mesmo sou quem faço essa escolha e tomo essa decisão. Ninguém colhe mais do que semeou, a não ser que for de forma indireta, como eu falei. Alguém semeou por você. Talvez você está aí usufruindo de uma colheita, você pensa assim, poxa vida, eu nem fiz por merecer isso, mas alguém fez por você. Alguém fez por você, com certeza. O tamanho da colheita não é determinado por Deus. Quando nós permitimos, ou melhor, quando Deus permite que nós tomemos a decisão sobre o quanto nós vamos plantar, Deus também deixou em nossas mãos o poder de determinar o quanto nós vamos colher. Então, é uma relação de proporção. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta amor, será amado. Quem planta perdão, será perdoado. Jesus falou isso, não falou? Se vocês perdoarem as pessoas, o próximo, vocês também serão perdoados por Deus. Então, é muito simples para mim falar dessa lei da semeadura, porque ela é muito prática. Ela está no nosso dia a dia. Talvez você está vivendo aí um tempo difícil no seu relacionamento, por exemplo. Experimente tratar bem a ela, a ele. Experimente fazer o bem a quem te quer mal. Será que foi por acaso que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? A Bíblia diz que quando nós fazemos o bem aos nossos inimigos, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça deles. Nós estamos, de certa forma, constrangendo essas pessoas. E elas, em um momento, vão se conscientizar que estão fazendo errado, que estão nos julgando mal,